O grupo é composto pela aluna Maria Rafaela, Simone Lemos e por mim, Rosilene. Como sabemos, a ação dos fármacos no sistema nervoso central apresenta grande importância no tratamento de diversos distúrbios psiquiátricos, como, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia e entre outros. O sistema nervoso central é funcionalmente muito mais complexo do que qualquer outro sistema no corpo. Isso torna a compreensão dos efeitos dos fármacos muito mais difícil. A relação entre o comportamento das células individual e do órgão como um todo é muito menos direta no cérebro do que em outros órgãos. No Brasil, esses fármacos são classificados como psicotrópicos e entorpecentes, tendo o comércio regulado pela Portaria no 344/1998 da Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Ok, então, como já dei essa parte da introdução, vamos começar a falar um pouquinho das classificações e os medicamentos que atuam. Os hipnóticos. Eles produzem torpor, facilitando a instalação e a manutenção do sono, que, sendo provocado artificialmente, tem também por efeito a dificuldade de acordar. São também chamados de soníferos, dependendo da dose utilizada. Podem ter efeito hipnótico, sedativo ou anestésico geral. Alguns possuem ainda efeito anticonvulsivante, agem por depressão do sistema nervoso central. Ou seja, esses fármacos hipnóticos são usados para induzir o sono, em casos de insônia, por exemplo, e também eles facilitam o início e manutenção desse sono. Como a gente sabe, a insônia não é uma doença, e sim um sintoma de um estresse físico ou até mesmo mental. Aqui temos o medicamento fenobarbital, ou conhecido como Gardinel. Nome comercial, Edatonol ou Gardinal. A apresentação dele é em comprimido, de 100 miligramas. A posologia é administrada em adultos e crianças, adultos 2 a 3 miligramas por quilo por dia, em dose única ou fracionada. Já nas crianças, é de 3 a 4 miligramas quilo peso por dia, em dose única ou fracionada. O fenobarbital é um tratamento de insônia coadjuvante de anestesia, medicação também na pré-operatória, crises epilépticas, tônico, clônicas, profilaxia e tratamento de crises convulsivas. Flurazepam, nome comercial Dalmador. Apresentação comprimido, 30 miligramas. A posologia, o modo de ser usado pode ser de 15 a 30 miligramas antes de deitar, ou um medicamento e meio, né? Isso vai depender, né? Cada caso. A indicação é justamente para o tratamento da insônia. Nitrazepam. Ah, tá. Cada medicamento aqui está mostrando com fotinho da caixinha deles, tá bem? Para maior compreensão. Nitrazepam, nome comercial. Apresentação em comprimido de 5 miligramas e 10 miligramas. A posologia, a dose usual é de 5 miligramas em adulto. As ações terapêuticas é hipnótica, sedativa, ansiolítica, anticonvulsivante e miorrelaxante. Ou seja, o nitrazepam ele é muito mais que um fármaco hipnótico, porque ele também atua na parte de anticonvulsivo. A indicação é indicada para o tratamento de insônia, qualquer que seja a sua etiologia, indicada para o distúrbio do sono, provocado por irritabilidade, cansaço, preocupações e tensão psíquica. Midazolam, aqui a fotinha dele. Nome comercial, também conhecido como Midazolam, Dormonide, Dormire, e entre outros aqui. As vias de administração, intravenosa, intramuscular e até mesmo retal. A posologia é indicada na ingestão de 1 a 2 comprimidos de 7,5 miligramas, imediatamente antes de deitar, após o efeito é muito rápido. Sua ação é hipnótico, ansiolítico, anticonvulsivante e miorrelaxante, ou seja, ele é indicado no tratamento de insônia ou como sedativo em cirurgias ou exames diagnósticos, né?
Aqui vamos falar sobre outra classificação, que são os fármacos psicotrópicos. Esse fármaco também é conhecido como psicofármaco ou fármaco psicoativo. São um grupo de substâncias químicas que atuam sobre o sistema nervoso central, afetando os processos mentais e alterando a percepção e emoções e o comportamento de quem o consome. São por isso receitados pelo médico para o tratamento de algumas doenças do fórum mental. E eles também têm suas classificações. Os ansiolíticos. Os ansiolíticos é conhecido também por uma classe de medicamentos que pode tratar dos transtornos de ansiedade, problemas de sono e até mesmo auxiliar em crises convulsivas. Ele reduz a ansiedade, a tensão e ainda possui efeito sedativo. Esses ansiolíticos, eles são utilizados no tratamento da ansiedade e reduzir os sintomas ou a intensidade das crises, né, no caso. Temos aqui um exemplo, almadrazolam. Aqui o medicamento, a caixinha dele. Nome comercial, alprazolam mesmo. Apresentação em comprimidos. Temos aqui nessa caixinha de 1 miligrama. Posologia, adultos. A ansiedade se inicia com 0,25 a 0,5 de gramas 3 vezes ao dia. Em caso de síndrome do pânico, iniciar com 0,5 miligrama 3 vezes por dia, aumentando gradualmente as doses, em 1 miligrama por dia, claro, com intervalo de 3 a 4 dias, até chegar na dose máxima, que é 4 miligramas, ok? E eles são mais sensíveis às doses aos benzodiazepínicos, que eles, justamente os benzodiazepínicos, eles se ligam a receptores específicos, ou seja, dos benzodiazepínicos do GABA. E é indicado o alprazolam como tranquilizante, ansiolítico, benzodiazepina, na caso de ansiedade e síndrome do pânico. Bromazepam, esse aqui é a caixinha dele, 3 miligramas, nome comercial é esse mesmo, bromazepam, apresentação comprimidos e uso oral em gotas. Sua posologia se deve iniciar numa dose baixa, ou seja, vai aumentar gradualmente conforme a necessidade e ao passar dos dias, né, até atingir a dose ótima. Aí, no caso, isso aí quem recomenda é o próprio médico, né? Aí, no caso, aqui tá citando um exemplo, adultos, 1,5 miligrama a 3 miligramas por dose, até 3 vezes por dia. Já em paciente hospitalizado, é de 6 a 12 gramas por dose, 3 vezes por dia. A indicação, ansiedade, agitação e insônia. Cloxazolam. Aqui está a caixinha dele. Também o nome comercial mesmo, cloxazolam. Apresentação comprimidos. Nesse caso aqui temos a caixinha de 4 miligramas. A posologia, adultos, é indicado justamente em caso de distúrbio leve e moderado, 1 a 3 miligramas por dia. Dose única ou dividida em 2 ou 3 tomadas. Em caso de distúrbio grave, é indicado de 2 a 6 miligramas por dia. Em dose única ou dividida de 2 em 3 tomadas. Já em crianças, a eficácia e a segurança não estabelecida até os 15 anos de idade, ou seja, menores não é indicado o cloxazolam. E a indicação é ansiedade mesmo. Flunitrazepam. Nome comercial, flunitrazepam. Apresentação, comprimidos, posologia imediatamente antes de deitar, adultos de 1 a 2 miligramas por dia, podendo chegar até 6 miligramas por dia. Em caso nos idosos, deve ser tomada metade da dose. Em crianças já não é indicado, e esse medicamento também é indicado para a insônia. Buspirona. Buspirona também tem o mesmo nome comercial, Buspirona, aqui é a caixinha dele, bem bonitinha. Apresentação também em comprimidos. E essa caixinha aqui é de 5 miligramas. Posologia. Em adultos, dose inicial 15 miligramas por dia, dividida em 3 tomadas.
A cada 2 ou 3 dias, a dose deve ser aumentada em 5 miligramas. A dose de manutenção situa-se de 15 a 30 miligramas por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas. Limite de doses para adultos, 60 miligramas. Em crianças, a eficácia e segurança não é estabelecida até 18 anos, ou seja, não é indicado buspirona para crianças. Indicação é a mesma coisa, insônia. Sopiclona. Nome comercial, Sopiclona. Apresentação também, comprimidos. Esse aqui tem uma caixinha com os comprimidos de 7,5 miligramas. Posologia, tomar o produto ao deitar. Em adultos e adolescentes, indicados 7,5 miligramas, tendo como dose máxima 15 miligramas por dia, no máximo 4 semanas. Em idosos, é 3,75 miligramas por dia, porque nos idosos eles são mais propensos aos efeitos adversos do próprio produto. E crianças não é recomendado menores de 15 anos. Também é indicado para insônia. Agora falar um pouquinho sobre os neuropépticos. Também tem ação sobre excitação e agressividade, e vem sobre atividade delirante e alucinatória. Como a gente pode perceber, existem fármacos, tanto ansiolíticos, hipnóticos, neuropépticos. A gente estuda ele justamente porque todo fármaco ele tem uma ação. No caso dos ansiolíticos, ele causa maior sedação no paciente, induzindo ao sono, né? Dependendo do fármaco e da dose. Ele é mais ou menos, no caso, um hipnótico também. Não se sabe por que a pessoa desencadena transtornos mentais, como insônia também, devido a um transtorno mental físico. Mas temos uma hipótese que a hiperatividade adrenérgica, ou seja, lá na parte da ponte, relembrando a anatomia, né? Como o sistema nervoso central é conformado, o sistema nervoso, na parte da ponte é responsável justamente pela resposta, ou seja, ao estresse e ao sono. Lá que é armazenada toda essa informação. E quando ocorre alguma falha, seja na parte do neurotransmissor, ou pela ausência de um medicamento ou de um neurotransmissor, ele acaba tendo essa dificuldade, o corpo humano, né, acaba sentindo isso. Haloperidol, conhecido como Aldol. Nome comercial, Alo. Também tem outros nomes como haloperidol, alospicitol e entre outros. A apresentação é em comprimidos de 1 miligrama ou 5 miligramas de haloperidol, em embalagem com 20 comprimidos. Posologia, a dose inicial é recomendada de 0,5 a 2 miligramas, de 2 a 3 vezes por dia, posteriormente de acordo com a indicação médica. Esta dose pode ser aumentada por dose de 1 a 15 miligramas por dia, de acordo com a resposta à tolerância do paciente. O princípio ativo é haloperidol, ações terapêuticas antipsicótico. É indicado para aliviar perturbações como delírio, alucinações em caso de esquizofrenia, comportamento de desconfiança, confusão, agitação em idosos e psicoses infantis, que é acompanhado justamente de excitação psicomotora. Aqui temos já o cloridato de clorpromazina, aqui a fotinha dele, também conhecido como amplicitil. Apresentação, comprimidos de 25 mg e 100 mg, essa caixinha aqui é de 100 mg. Posologia, a dose vai variar, de 25 pode chegar a 1.600 mg por dia, vai depender da necessidade do paciente. Essa necessidade pode começar em casos com 25 a 100 mg, repetindo de 3 a 4 vezes por dia, e sendo a dose máxima de 2 gramas por dia. A maioria dos pacientes pode depender de 0,5 a 1 miligrama. O princípio ativo da clorpromazina vai ser o clorpromazina mesmo. A ação terapêutica é um medicamento antiemético e antipsicótico que age no sistema nervoso central, controlando os vários tipos de excitação, sendo eficaz no tratamento de perturbações mentais e emocionais. É indicado em neuropsiquiatria, analgesia, obstétrica e no tratamento de eclâmpsia.
tétano, ansiedade e agitação, soluços incoercíveis, náuseas e vômitos e neurotoxicoses infantis. Agora tem a flufenacina. Aqui a caixinha dela, bem bonitinha. Nome comercial, Flufenam Depot. Apresentação via oral ou intramuscular. Posologia. Por via oral de 2,5 mg a 10 mg por dia, dividindo a dose entre 6 a 8 horas. Limite usual para adultos até 20 mg ao dia. A injeção profunda na região glútea ou injeção subcutânea. O paciente deve permanecer deitado por cerca de 30 minutos para prevenir possíveis efeitos hipotensivos. O princípio ativo da flufenacina vai ser dicloridrato de flufenazina. Ação terapêutica antipsicótico coadjuvante de antineuralgia. A indicação no controle das desordens psicóticas e também indicado no monitoramento da esquizofrenia, estados maníacos e outras psicoses. Levomepromazina, que tá a caixinha dele. Nome comercial, Neusine. Apresentação, solução oral em gotas. Frasco de 20 ml, a solução a 1% de levomopramazina. Frasco com 20 ml de solução a 4% de levomoprazina. Posologia. Aqui temos na parte das crianças de 2 a 15 anos, 0,1 a 0,2 mg por quilo, em 24 horas. As gotas devem ser diluídas em água açucarada e nunca instiladas diretamente na língua, ou seja, diluir primeiro antes de colocar na boca da criança. A medicação pré-anestésica. Isso aqui já no parte hospitalar é administrado de 2 a 20 mg, 45 minutos a 3 horas antes da cirurgia. No caso de analgesia pós-operatória, ou seja, depois da parte da cirurgia, administrar uma dose inicial de 2,5 a 7,5 mg. A levomepromazina, seu princípio ativo vai ser maleato de levomeprozina. A indicação é indicada no caso que haja necessidade de uma ação neuropéptica, sedativa ou antiálgica. Aqui temos outro medicamento, olanzapina. Nome comercial, olanzapina mesmo. Apresentação, comprimidos. Posologia, com ou sem alimentos. Esquizofrenia. Ok. No caso de esquizofrenia, em adultos e adolescentes, a partir de 13 anos de idade, a dose inicial é de 5 a 10 mg por dia, geralmente dose única. A dose pode ser aumentada por incrementos a 5 mg. A eficácia e segurança não estão estabelecidas para a dose além de 20 mg por dia. E esse medicamento também é indicado no caso de esquizofrenia. A quetiapina. Aqui tá a caixinha da quetiapina. Nome comercial, Seroquel. Apresentação, comprimidos, de 25 mg a 300 mg. Essa caixinha aqui de exemplo é de 25 mg. Posologia. Ela também pode ser administrada com ou sem alimentos. No caso de adultos em situações antipsicóticas, se inicia com 25 mg, 2 vezes por dia, e deve ser aumentada gradualmente, de 25 a 100 mg por dose, 2 ou 3 vezes no segundo e terceiro dias. Dose máxima de 300 a 400 mg por dia. É indicado... observação muito interessante com relação à quetiapina é que a eficácia da droga nos estados depressivos da doença bipolar não foi sistematicamente avaliada. Por mais de 8 semanas, mania associada com desordem bipolar. É um tratamento, então, isolado ou em conjunto com lítio ou de valproex, outro medicamento também associado. A quetiapina é indicado para desordens psicóticas, em caso de esquizofrenia, desordem bipolar. O mecanismo também não é compreendido, provavelmente tem efeito antipsicótico por bloqueio do receptor de serotonina e da dopamina do sistema nervoso central. Relembrando, serotonina e dopamina fazem lá da parte dos neurotransmissores, né, excitatórios. Já foi passado na parte da anatomia.
Agora temos aqui outro medicamento conhecido como pipotiacina. Pipotiacina tem o nome comercial Piportil. Sua apresentação é injetável, ou seja, uma solução de ação prolongada de 25 miligramas. A posologia é injetável, tendo ação prolongada de 25 miligramas a 1 ml e também via intramuscular. A sua administração em adultos é nas nádegas, ou seja, no quadrante superior externo. Como ela é intramuscular, é indicada na nádega, no quadrante superior. Sua indicação bloqueia os impulsos gerados pela dopamina nas sinapses, parecendo ser este medicamento antipsicótico. Tem também práticos efeitos antieméticos, anticolinérgico, hipotensor e sedativo. Tem efeito extrapiramidal forte. As fenotiacinas diminuem o limpar convulsivo. Suprimem e aumentam a concentração da prolactina, que a prolactina lá é a parte da indução do leite, né? Risperidona. Risperidona tem um nome comercial Risperdal. A apresentação dele em comprimido. Aqui, por exemplo, na caixinha de 1 miligrama, mas também tem de 0,25 miligrama. Posologia em adultos é um antipsicótico. É indicado iniciar com 1 miligrama 2 vezes por dia. No segundo dia, passar 2 miligramas 2 vezes por dia. E no terceiro, já 3 miligramas. Ou seja, a dose em adultos, em caso de antipsicóticos, vai aumentar gradualmente. A indicação é desordem psicótica, ou seja, em caso de esquizofrenia e outras desordens, também como a bipolar. E a misoprida. Aqui tem uma caixinha dele, toda bonitinha. Nome comercial, Socian. Apresentação, comprimido. Posologia em adultos, é de 50, pode chegar a 1.200 mg por dia. É indicado justamente para psicose. Atua ligando-se a receptores de dopamina. Oi, boa noite. Sou a Simone. Eu vou dar continuidade à apresentação do nosso grupo. Ziprasidona, nome comercial, Geodan. Apresentação dele, comprimidos de 40 a 80 miligramas. Posologia, doses em termos de cloridato de ziprasidona com alimento. Adultos antipsicótico, 40 miligramas 2 vezes por dia. A dose pode ser ajustada com base na resposta clínica até uma dose máxima de 80 miligramas 2 vezes ao dia. No tratamento de manutenção, administrar a menor dose de eficácia. Em muitos casos, a dose de 20 miligramas 2 vezes ao dia é suficiente. Tratamentos de episódios agudos, de mania ou misto com desordem bipolar no primeiro dia. 2 doses de 40 miligramas. Segundo dia, 2 doses de 60 ou 80 miligramas. Indicação: esquizofrenia, agitação psicótica, desordem bipolar. Uso injetável é indicado em agitação aguda em paciente esquizofrênico. Tranquilize. Atuam na ansiedade e tensão. Quando usados em baixas doses, facilitam o sono. Alguns apresentam atividades anticonvulsivas. Clordiazepam, Psicocem, nome comercial, cloridato de clordiazepixodo. Apresentação: comprimidos de 10 miligramas, caixa com 20 unidades. Comprimido de 25 miligramas, a caixa com 20 unidades também. Solução injetável: 100 miligramas, caixa com 25 frascos de ampola. Acompanham ampolas de 2 ml de solvente para uso exclusivamente intramuscular. Posologia: dose recomendada
é de um comprimido de 10 miligramas 3 a 4 vezes por dia. Nas formas graves, 2 comprimidos de 10 miligramas de 2 a 4 vezes por dia. Injetável. Dose média de 50 a 100 miligramas intramuscular ou intravenoso. Repartir se necessário. De 2 a 4 horas após ou 25 miligramas a 50 miligramas, de 3 a 4 vezes por dia. Princípio ativo: benzodiazepínico, dotado de propriedades ansiolíticas, sedativas e miorrelaxantes. Indicação: para o tratamento dos principais sintomas de depressão, como ansiedade e tristeza. Diazepam. Nome comercial: Valium. Apresentação: comprimido de 5 ou 10 miligramas. Uso oral: caixa com 20 e 30 comprimidos. Solução injetável para uso intramuscular ou intravenoso. Caixa com 50 ampolas de 10 miligramas ou 2 ml. Desculpa. Posologia: de 5 a 10 miligramas, dependendo da gravidade do sintoma. De 5 a 20 miligramas por dia. Cada dose oral para adultos não deve normalmente ser superior a 10 miligramas por dia. Diazepam injetável é usado apenas em hospitais, sendo que a dose padrão utilizada para adultos e adolescente depende da gravidade, do tipo de sintoma e do peso corporal do paciente. Ações terapêuticas. O produto existe sob a forma de comprimidos e solução para injeção, sendo esta última de uso restrito do hospital. Sua substância ativa é diazepam. Indicação: no alívio sintomático de ansiedade, tensão e outras queixas físicas ou psicológicas associadas com síndrome de ansiedade. Peraí. Cortou a gravação. Cortou? Cortou. Apertei o X Continua e que o meu tá. Ah, tá bom. Acho que pode continuar, Simone. Mas eu não tava nesse daí, não. Esse? É um anterior. Isso. Posso continuar? Continua aí, depois a gente tenta cortar. Tá bem. Bromazepam. Lexotan. Nome comercial: Lexotan. Apresentação: comprimido de 3 miligramas, caixa com 20 e 30 comprimidos de 6 miligramas a caixa, com 20 e 30 soluções orais, com 2,5 miligramas ml, uma gota, 1 miligrama. Frascos com 20 e 50 miligramas. Princípio ativo: bremozepam. Posologia: iniciar com dose baixa, que deve ser gradualmente aumentada até atingir a dose ótima. Adultos: 1,5 miligramas a 3 miligramas por dose, até 3 vezes por dia. Casos graves, especialmente em pacientes hospitalizados: de 6 a 12 miligramas por dose, 2 a 3 vezes por dia. Indicação: ansiedade, tensão e outras queixas sintomáticas ou psicológicas associadas à ansiedade e transtornos de humor e esquizofrenia.
Passa mais um. Lorazepam, Lorax. Nome comercial, Lorax. Princípio ativo, lorazepam. Nome químico, 7-clori... Apresentação, lorazepam. 1 ou 2 miligramas em embalagens contendo 20, 30 e 500 comprimidos. Posologia. Quando necessário, a dose média diária para o tratamento da ansiedade é de 2 a 3 miligramas, administrada em doses divididas. Entretanto, pode-se chegar ao limite compreendidos entre 1 e 10 miligramas ao dia. Para a insônia, devido à ansiedade ou distúrbio citacional transissório, uma única dose diária de 1 a 2 miligramas pode ser usada, geralmente ao se deitar. Ação terapêutica. Com propriedades ansiolíticas, anticonvulsivas e sedativas que agem principalmente no sistema límbico, interage com o complexo receptor de benzodiazepânicos ácida, gama-aminúbica. Indicação: controle dos distúrbios de ansiedades ou para alívio a curto prazo dos sintomas de ansiedade ou da ansiedade associada aos sintomas depressivos. Antidepressivos. Diminui a depressão, porém devem ser usados por 3 semanas para terem efeitos positivos. São indicados para diminuir ou acabar com estados depressivos, pois reduzem a intensidade dos sintomas e a tendência suicida. Os antidepressivos podem ser agrupados em triciclos, inibidores da monomixnoxidase e antípicos. Clomiprimina, anafranil. Nome comercial, anafranil. Apresentação: comprimido revestido de 10 miligramas, embalagem contendo 20 comprimidos revestidos, comprimidos revestidos de 25 miligramas, embalagem contendo de 20 a 500 comprimidos revestidos. Posologia. Via oral. Iniciar o tratamento com um comprimido revestido de 25 miligramas de 2 a 3 vezes ao dia, preferivelmente à noite. Aumentar a posologia diária gradualmente, por exemplo, 25 miligramas nos primeiros dias, ajustar a posologia diária para um nível de manutenção entre 2 a 4 comprimidos revestidos de 25 miligramas. Princípio ativo: cloridato de clomipramina. Ação terapêutica: atua na síndrome depressiva. Indicações: estados depressivos de etiologia e sintomologia variáveis, depressão endógena, reativa, neurótica, orgânica, mascarada e suas formas involucionais, depressão associada à esquizofrenia e transtornos da personalidade, síndromes depressivas causadas por pré-senibilidade ou senilidade. Será que eu falei certo? Senilidade ou senilidade. Por condições dolorosas crônicas, por doenças somáticas crônicas, distúrbios depressivos do humor de natureza psicótica, neurótica ou reativa. Síndrome obsessivo-compulsivo, condição dolorosas crônicas, fobias. Crises de pânico, cataplexia, associada à narcolepsia, ejaculação precoce e neurose noturna, apenas em pacientes acima de 5 anos de idade e desde que as causas orgânicas tenham sido excluídas. Imipramina, tofranil. Nome comercial: Tofranil, Deprimina, Pramixina ou Iniplax. Comprimidos:
Formas farmacêuticas de dosagens de 10 a 25 miligramas ou cápsulas de 25 a 150 miligramas. Posologia. Em adultos com depressão mental. Iniciar com 25 a 50 miligramas de 3 a 4 vezes ao dia. Em idosos, depressão mental. Iniciar com 10 miligramas por dia e ir aumentando gradativamente. A dose até atingir de 30 a 50 miligramas por dia, em doses divididas, em prazo de 10 dias. Em crianças e neurose, de 5 a 8 anos, de 20 a 30 miligramas por dia, de 9 a 12 anos, de 25 a 50 miligramas por dia. Com mais de 12 anos, de 25 a 70 miligramas por dia, no caso de depressão mental, iniciar de 10 miligramas por dia e aumentando durante 10 dias, até atingir as doses máximas de 5 a 8 anos. Até atingir as doses máximas. De 5 a 8 anos, 20 miligramas por dia. De 9 a 14 anos, de 25 a 50 miligramas por dia. Com mais de 14 anos, de 50 a 80 miligramas por dia. Indicações: depressão mental, dor crônica e neurose, incontinência urinária e síndrome do pânico. Nortriptilina, Pamerol. Nome comercial, Pamerol. Comprimidos. Cápsulas. Embalagem com 20 a 30 cápsulas de 10 miligramas, de 25 miligramas, de 50 miligramas e de 75 miligramas. Posologia. Dose usual para adultos. 25 miligramas, de 3 a 4 vezes por dia. O tratamento deve ser iniciado com doses baixas, aumentando de acordo com a necessidade. Pacientes idosos e adolescentes. De 30 miligramas a 50 miligramas por dia, em 2 ou 3 administrações por dia. Com a dose total diária, pode ser administrada uma vez por dia. Princípio ativo: cloridato de nortriptilina. Ação terapêutica: antidepressivo. É indicado: inibe a recaptação de norepinefrina e serotonina no sistema nervoso central, mas sua atividade como antidepressivo é mais complexa e não muito elucidada. Amitriptilina. Nome comercial: terriptônio, amitril, neoamitriptilina ou neurotriptia. Comprimidos. Posologia: tratamento da depressão. Adultos. Inicialmente, deve-se tomar uma dose de 75 miligramas por dia, dividida em várias tomas, divididas em várias doses, e depois deve-se aumentar gradativamente. A dose para 150 miligramas por dia. Crianças só devem ser usadas em crianças com mais de 12 anos, em doses de até 50 miligramas por dia, divididas ao longo do dia. Tratamento de neurose noturna. Criança de 6 a 10 anos, de 10 a 20 miligramas antes de dormir. Crianças com mais de 11 anos, de 25 a 50 miligramas antes de dormir. Ação terapêutica, que tem propriedades ansiolíticas e calmantes, que podem ser utilizadas para tratar casos de depressão ou neurose noturna, que é quando a criança urina na cama à noite. Indicação: para tratamento de depressão em suas diversas formas e neurose noturna, no qual as causas orgânicas foram descartadas. Citalopram. Nome comercial: Citalopram Proxomax.
Apresentação. Comprimido de 20 miligramas. Cipramil. Comprimido de 40 miligramas. Procimax. Posologia. Doses em termos de citralopam. Tomar o medicamento com ou sem alimento. Adultos, iniciar com 20 miligramas, em dose única pela manhã ou ao anoitecer. A dose pode ser aumentada para 40 miligramas por dia após pelo menos uma semana de intervalo. A dose máxima diária, 40 miligramas. Idosos ou pacientes com diminuição de funções do fígado, iniciar com 20 miligramas, em dose única pela manhã ou ao anoitecer, apenas se estreitamento necessário chegar a 40 miligramas por dia. Indicação: depressão mental maior. Lítio. Nome comercial: Carboliton. Apresentação: comprimidos de 300 a 450 miligramas. Posologia: doses em termos de carbonato de lítio. 300 miligramas de carbonato de lítio contém 8,12 de lítio. Tomar o medicamento após a refeição. Comprimidos adulto. Iniciar com 300 a 600 miligramas 3 vezes por dia. Ajustar a dose de acordo com a resposta clínica a cada 7 dias. Manutenção: 300 miligramas de 3 a 4 vezes por dia. Ajustar a dose de acordo com a resposta clínica. Limite de dose para adultos: 2,4 gramas por dia. Idosos ou pacientes debilitados: doses menores. Indicação: antidepressivo, antimania. Sertralina. Nome comercial: Tourex e Zoloft. Apresentação: comprimidos de 25 miligramas. Tourette G. Comprimido 50 miligramas. Zoloft G. Posologia: doses em termos de sertralina com ou sem alimento. Adultos: depressão, desordem obsessiva compulsiva. Iniciar com 50 miligramas em dose única pela manhã ou ao anoitecer. Após diversas semanas, ajustar a dose de acordo com a resposta clínica. Dá então o aumento de 50 miligramas por dia, com intervalo de pelo menos uma semana. No caso de síndrome do pânico, iniciar com 25 miligramas em dose única pela manhã ou ao anoitecer. Após uma semana, passar para 50 miligramas. Ajustes futuros de 50 miligramas por dia. Devem aguardar um intervalo mínimo de 7 dias. Limite de dose para adultos: 200 miligramas por dia. Indicação: desordem obsessiva compulsiva, depressão mental, síndrome do pânico. Venlafaxina. Nome comercial: Effexor. Apresentação: cápsula de liberação prolongada, Effexol. Posologia: tomar o medicamento com alimento para diminuir a irritação gastroenterística. Comprimido adulto: iniciar com 75 miligramas por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas. De acordo com a resposta clínica, a dose pode ser aumentada em intervalos de pelo menos 4 dias, em até 25 miligramas por dia, até atingir uma dose de 225 miligramas por dia. Limite de dose para adultos: 375 miligramas por dia. No caso de idosos, mesmo as doses de adultos, alguns médicos preferem dosar menores e aumentar gradativamente. Criança: eficácia e segurança não estabelecidas até os 18 anos de idade. Indicação: depressão maior.
Escitalopram. Nome comercial, Lexapro. Apresentação: comprimidos de 10 a 20 miligramas e gotas de 10 a 20 miligramas. Posologia: doses em termos de escitalopram. Tomar o medicamento com ou sem alimentos. Em adultos, iniciar com 10 miligramas em dose única diária. Após, no mínimo, uma semana, a dose pode ser aumentada para 20 miligramas por dia. Idosos ou paciente com diminuição das funções do fígado. 10 miligramas em dose única diária. Paciente com diminuição renal. Não é necessário ajustar a dose. Criança, eficácia e segurança não estabelecida. Indicação: depressão. Anestésicos. São depressores do sistema nervoso central que determinam a abolição de sensações acompanhada de perda de consciência. A anestesia geral envolve a combinação dos seguintes elementos: inconsciência, amnésia, analgesia, relaxamento muscular e bloqueio de respostas neurohumorais ou estresse anestésico cirúrgico. Vou falar o primeiro. Fentanil. Nome comercial: fentanil. Apresentação: solução injetável de 78 microgramas ml de cloridato de fentanil em embalagens com 5 ampolas de 2 ml, 5 ml ou 10 ml. Uso epidural, intravenoso e intramuscular. Uso adulto e pediátrico a partir de 2 anos de idade. Posologia: rápida ação, curta duração e elevada potência. A duração de ação comum do efeito anestésico é de aproximadamente 30 minutos após a dose única intravenosa, até 100 microgramas. Ação terapêutica: uso medicamentoso usado para aliviar a dor crônica, dor muito forte ou para ser usada como complemento de uma anestesia geral ou local, ou controle da dor pós-operatório. Indicação: é indicada quando necessário no período pós-operatório imediato, para uso como componente analgésico ou na indução da anestesia geral, e suplemento da anestesia local, para administração conjunta com neuroléptico na pré-medicação. Para uso como agente anestésico, uso com oxigênio em determinados pacientes de alto risco e para administração epidural no controle da dor pós-operatório, cesariana ou outra cirurgia abdominal. Anestésicos inaladores. Alotano. Nome comercial: Flutane, alotano, tanodol. Apresentação: inalante apresentados em frasco de 100 a 250 ml. Posologia: para indução da anestesia, a concentração de alotano de 3% do volume geralmente não é excedida. Sob esta condição, é usado somente o gás. A anestesia cirúrgica geralmente é obtida de 4 a 6 minutos. Princípio ativo: alotano. Ação terapêutica: é um anestésico geral para inalação com período de indução de 4 a 6 minutos. Concentração: 0,5 a 1,5% do volume não são necessários para manter a insanidade correta. Indicação: anestesia de inalação para cirurgia de todos os tipos para procedimentos de diagnósticos para pacientes de todas as idades. Enflurano. Nome comercial: Fentora,
anesfretan, fentropal, fentaneste, fentanil, tranil, unifental. Apresentação: frasco de 100 a 200 e 240 ml. Posologia: a indução pode ser obtida com a administração de enflurano com oxigênio ou em combinação com uma mistura de oxigênio oxidor nitroso. Para evitar essa excitabilidade, deve ser administrada uma dose de barbitúrico de ação curta para induzir o estado de inconsciência, seguida pela mistura de enflurano. Geralmente, a concentração inalada é de 0,2 a 4,5% de enflurano produzem efeito de 7 a 10 minutos. Princípio ativo: citrato de fentanila. Ação terapêutica. Indicação: na indução e manutenção de anestesia geral para promover anestesia em partos normais. Baixa concentração de enflurano também podem ser usadas para complementar a ação de outros agentes anestésicos gerais durante partos cesarianos. Isoflurano. Nome comercial: Flotane. Apresentação: soluções inalatórias em embalagens contendo um frasco de 100 ml e 240 ml de isoflurano. Princípio ativo: isoflurano. Posologia: anestesia geral. Os valores de concentração alveolar mínima de isoflurano diminuem com a idade, caindo de média de 1,28% de O2 em adultos com cerca de 20 anos de idade, para 1,15 em adultos com cerca de 40 anos de idade e para 1,05 no grupo de pacientes de faixa etária de 60 anos. Indicação: está indicada na indução e manutenção da anestesia geral. Anestésicos intravenosos. Nome comercial: Tiopental. Apresentação: injetável, vem em forma em pó, 500 mg. Posologia: via intravenosa direita, Tiopenal, pó, 500 mg. Reconstituição: diluente, água estéril, para injeção, cloreto de sódio 0,9% ou glicose 5%. Volume: ver as instruções do fabricante. Estabilidade após a reconstrução da água estéril para injeção, cloreto de sódio 0,9 ou glicose. Refrigeração: de 2 a 8 graus Celsius, 24 horas, firmemente fechado. Indicação: anestesia geral, para procedimentos de curta duração ou convulsão após anestesia. Etomidato. Nome comercial: hiponemidato. Apresentação: injetável, 20 mg ou 10 ml. Posologia: uso injetável. Preparação: via intravenosa direita, etomidato, 20 mg ou 10 ml. Estabilidade: após aberto, uso imediato, descartar as sobras. Tempo de injeção: de 30 a 60 segundos. Indicação: sedativo, anestésico geral, hipnólogo e não barbitúrio. Indução de anestesia, geralmente procedimentos de curta duração, menos de 10 minutos. Propofol. Nome comercial: Dipravan, Profolen, Propovan. Apresentação: injetável, emulsão na concentração de 10 mg ou ml. Posologia: uso injetável. Preparação: agitar antes de usar.
Indicação: indução da anestesia geral, manutenção da anestesia geral. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre anestésico local. Pode droga que pode bloquear de forma reversível a transmissão do estímulo nervoso no local onde for aplicado, sem ocasionar alterações no nível de consciência, ou seja, no local determinado, a pessoa não perde consciência. Lidocaína, xilocaína, nome comercial, lidocaína. Posologia, xilocaína, no caso, ela pode ser tanto em gel, spray, pomada, com epinefrina ou solução injetável. São medicamentos que apenas devem ser administrados por um médico, cirurgião dentista ou enfermeiro. As quantidades de xilocaína a utilizar o tipo xilocaína e a duração do tratamento dependem do quadro clínico do paciente e devem ser indicadas pelo médico. Ações terapêuticas. A xilocaína gel é indicada como anestésico de superfície e lubrificante durante procedimentos endouretrais e no tratamento da dor associada a cistite ou uretrite em homens e mulheres. A xilocaína spray é indicada na prevenção da dor durante procedimentos como punção dos seios maxilares, estágio final do parto, antes da episiotomia e sutura perineal, antes de injeções dentárias, impressões dentárias, radiografias, remoção de tártaro e com anestesia da faringe para prevenir enjoo e vômito em adultos e crianças. A xilocaína pomada é indicada como anestésico local para a boca. Xilocaína com epinefrina injetável, indicada como anestésico local ou regional durante procedimentos como técnicas de bloqueios nervosos periféricos, como o bloqueio do plexo braquial, ou técnicas neurais centrais, como bloqueios peridurais e caudais em adultos e crianças. A xilocaína é solução injetável, indicada para anestesia local, em odontologia e outras pequenas cirurgias. É usada tanto em adultos quanto crianças. Indicações: é indicada para anestesia tópica de mucosa oral, para alívio da dor durante a realização de exames e instrumentação. Exemplo: proctoscopia, sigmoidoscopia, citoscopia, intubação endotraqueal. Para o alívio temporário da dor associada a queimaduras leves e abrasões da pele. Exemplo: queimadura de sol, herpes, zóster e labial, prurido, rachadura dos seios, picada de inseto. E para anestesia de mucosas, casos de hemorroidas e fissuras. Bupivacaína. Nome comercial: bupivacaína. Apresentação líquida: 5 mg e 10 mg. A posologia: a dose principal deve ser injetada lentamente, de 25 a 50 mg por minuto, em doses crescentes, sob constante contato com o paciente. Se ocorrerem sintomas tóxicos leves, a injeção deve ser interrompida imediatamente. Para uso em adultos, recomenda-se seguintes doses, como guia em anestesia peridural: 10 a 20 ml, 75 a 150 mg de cloridrato de bupivacaína. Princípio ativo: cloridrato de bupivacaína mais glicose.
A ropivacaína, o nome comercial dela é o Naropin, apresentação injetável. A posologia dela, uso injetável, doses em termos de cloridrato de ropivacaína. Adultos e adolescentes acima de 12 anos, as doses são calculadas em função do procedimento, segundo determinações de profissionais especializados em anestesia. Indicações: anestésico local de longa duração, anestésico do tipo amida. Bloqueadores neuromusculares periféricos são usados como agentes adjuvantes em anestesia geral por permitir intubação endotraqueal graças a relaxamento de cordas vocais e propiciar campo cirúrgico adequado pelo relaxamento dos músculos do abdômen e diafragma. Também são empregados em eletroconvulsoterapia. Atracúrio. Nome comercial: Tracrium. Apresentação é injetável, solução de 25 miligramas a 2,5 ml. Tracrium. Ele tem que ser armazenado, né, antes de aberto, a temperatura ambiente de 15 a 30 graus Celsius. Posologia: preparação: atracúrio, solução 25 miligramas a 2,5 ml, infusão intravenosa, diluição diluente cloreto de sódio a 0,9% ou glicose 5%. Volume: para se obter uma concentração de 0,2 a 0,5 miligramas, estabilidade após a diluição com cloreto de sódio a 0,9% de temperatura ambiente controlada. 24 horas, refrigeração também de 2 a menos 8 graus Celsius, por 24 horas também. Indicações: propicia relaxamento muscular esquelético em cirurgia. Atua sobre a junção neuromuscular, provocando relaxamento muscular esquelético por bloqueio da transmissão nervosa. Neostigma, solução administração em adultos, geralmente é nas nádegas, quadrante superior externo, em crianças, na face lateral da coxa, e tem que ser lentamente. Indicações: antimiastênico, antídoto dos bloqueadores neuromusculares, não despolarizantes, colinérgico, parasimpático mimético, inibidor da colinestearase. Piridostigmina. Nome comercial: Mestinon. Apresentação: comprimido de 60 miligramas. Posologia: dose em termos de brometo de piridostigmina com alimento. Adulto, miastenia grave, 30 a 60 miligramas cada 3 a 4 horas. Ajustando de acordo com a necessidade, manutenção pode variar de 60 a 1.500 miligramas por dia, geralmente ficando em torno de 600 miligramas por dia. Criança, miastenia graves, 7 miligramas por quilo de peso corporal por dia, dividido mais ou menos em 5 ou 6 tomadas. Indicações: inibe a destruição da acetilcolina pela colinesterase, facilitando a transmissão dos impulsos através
da placa mioneural. Nome comercial succinilcolin, genérico não similar a suquitrate. Apresentação injetável, 100 miligramas. O succinilcolin injetável também tem de 500 miligramas. Posologia uso injetável, né? Preparação com succinilmetônio, 500 miligramas, via intramuscular. Reconstituição diluente, acompanha o produto. Estabilidade após reconstituição com diluente, que acompanha o produto a temperatura ambiente por 24 horas. Administração em adultos tem que ser nas nádegas, quadrante superior externo, e em crianças na face lateral da coxa. Indicações: relaxante muscular, esquelético, bloqueador neuromuscular, despolarizante, colinérgico e succinilcolina. Vercurônio, nome comercial Vercuron. Apresentação: brometo de vercurônio injetável, 4 miligramas, pó, e ele também tem em 10. Posologia: uso injetável, preparação. Atenção, não administrar por via intramuscular. Brometo de vercurônio, 4 miligramas, via intravenosa, direta. Reconstituição: diluente, para diluir tem que ser em água estéril para injeção, ou água bacteriostática para injeção. Volume 4 ml. Aparência da solução reconstituída incolor. Estabilidade após reconstituição com água, né? Estéril para injeção a temperatura ambiente de 15 a 30 graus. Uso imediato, não pode ser armazenado. E refrigeração de 2 a menos 8 graus Celsius, 24 horas. Estabilidade após a reconstituição com água bacteriostática para injeção, temperatura ambiente de 15 a 30 graus Celsius. E esse ele pode durar em torno assim, de 5 dias. Refrigeração de 2 a menos 8 graus. Indicações: antagoniza a acetilcolina ligando-se competitivamente aos receptores colinérgicos da placa motora, bloqueando a transmissão neuromuscular, causa paralisia dos músculos esqueléticos. Anticonvulsivantes elevam o limiar excitatório, prevenindo as convulsões. Fenitoína e Dantal. Nome comercial: Dantalin, Epelin e Fenital. Apresentação: suspensão oral de 100 mg a 5 ml. O Epelin ele é um comprimido de 100 mg. O Idantal ele pode ser injetável. Solução de 250 mg a 5 ml. Idantal. Posologia: adultos, dose inicial de 125 mg 3 vezes por dia. As doses são ajustadas a cada semana. Nevralgia do trigêmeo: 200 a 600 mg por dia em doses divididas. Ele age no córtex motor cerebral, inibindo a programação da atividade epilética. Idosos: inicial de 3 mg por quilo de peso corporal por dia, em doses divididas. As doses são ajustadas de acordo com a resposta clínica. Crianças, a dose inicial é de 5 mg por quilo de peso corporal por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas. As doses são ajustadas quando necessário, não ultrapassar 300 mg por dia. A dose de manutenção é de 4 a 8 mg por quilo de peso corporal por dia, divididos em 2 ou 3 tomadas.
carbamazepina ou Tegretol. Nome comercial carbamazepina ou Tegretol. A apresentação dele é em comprimido, a posologia em adultos. O tratamento geralmente inicia-se com 100 a 200 miligramas, uma ou duas vezes ao dia. A dose pode ser aumentada gradualmente pelo médico para 800 a 1.200 miligramas por dia ou mais, divididos também em 2 ou 3 tomadas. O tratamento em crianças é geralmente iniciado com 10 a 20 miligramas ao dia, que corresponde a uma dose de 10 a 20 miligramas quilo de peso corpóreo por dia. Pode ser aumentado para 400 a 600 miligramas ao dia. No caso dos adolescentes, a dose pode ser aumentada de 600 a 1.000 miligramas por dia. A carbamazepina é contraindicada para pessoas com hipersensibilidades aos componentes da fórmula, doenças graves de coração, história de doença de sangue ou porfiria hepática, ou que estejam a fazer algum tratamento com medicamentos denominados por IMAUs. Além disso, este medicamento também não deve ser usado por mulheres grávidas sem orientação médica. Efeitos colaterais como perda da coordenação motora, inflamação na pele, com erupção cutânea e vermelhidão. Erupção, inchaço no tornozelo, nos pés ou na perna. Mudança de comportamento, confusão, fraqueza, aumento da frequência de convulsões, tremores, movimentos incontroláveis do corpo e espasmos musculares. Clonazepam. Clonazepam nome comercial é clonazepam. Apresentação: comprimidos ou solução oral, usado geralmente para distúrbios epiléticos, tanto em adultos quanto crianças, e transtornos de ansiedade. A posologia dele deve ser de acordo com a prescrição médica, lembrando que uma dose oral única de clonazepam começa a ter efeito dentro de 30 a 60 minutos e continua sendo eficaz de 6 a 8 horas. Em crianças, 8 a 12 horas e 6 a 8 horas em crianças e de 8 a 12 horas em adultos. Efeitos colaterais: depressão, vômitos, insônia, vertigem, perda de equilíbrio, entre outros. Cada pessoa ela pode apresentar uma variação diferente, né, do efeito do clonazepam. Próximo. Fenintoína. Difenilidantoína. Nome comercial: fenintoína. Apresentação: comprimido ou injetável. Posologia: crises convulsivas durante ou após a neurocirurgia. Tratamento e profilaxia de 100 miligramas 3 vezes ao dia. Dose usual de manutenção de 300 a 400 miligramas dia. Dose máxima de 600. Crises convulsivas, crises tônicos-clônicas generalizadas e crise parcial complexa, lobo psicomotor e temporal. 100 miligramas 3 vezes ao dia, dose de manutenção usual 300 a 400 miligramas dia, dose máxima 600. Estado de mal epilético. Dose de ataque 10 a 15 miligramas quilo, não exceder 50 miligramas minuto, seguido por dose de manutenção de 100 miligramas por via oral ou intravenosa, a cada 6 a 8 horas. Usa em crianças. Crianças com mais de 6 anos e adolescentes podem necessitar da dose mínima de adultos, 300 miligramas dia. Crises convulsivas durante ou após a neurocirurgia. Tratamento e profilaxia 5 miligramas, dividido igualmente em 2 ou 3 administrações,
até o máximo 300 miligramas dia. A dose da manutenção usual é de 4 a 8 miligramas. Crianças com mais de 6 anos podem necessitar de uma dose mínima de adulto, 300 miligramas dia. Crises convulsivas, crises tônico-clônicas generalizadas e crise parcial complexa. Lobo psicomotor e temporal. 5 miligramas dia, divididos igualmente em 2 ou 3 administrações, até um máximo de 300 miligramas dia. A dose de manutenção usual é de 4 a 8 miligramas dia. Criança com mais de 6 anos podem necessitar da dose mínima de adulto, 300 miligramas dia. Lamotrigina, nome comercial lamotrigina, lamitor e neural, e lamictal. Aí temos a caixinha dele. Isso aí é uma caixinha de 100 miligramas. Apresentação: comprimidos, posologia, doses em termos de lamitrigina, anticonvulsivantes, adultos e crianças acima de 12 anos, paciente que não esteja tomando valproato de sódio ou ácido valproico, nas 2 primeiras semanas, 50 miligramas uma vez por dia. Nas 2 semanas seguintes, 100 miligramas por dia, divididos em 2 tomadas. Na 5ª semana em diante, de 200 a 400 miligramas por dia, divididos também em 2 tomadas. Efeitos colaterais: tontura, dor de cabeça, sonolência, visão dupla, visão turva, vômito, náusea e erupção na pele. Valproato ou valproico ácido. Nome comercial: Decapon, Depaquene, Depakote Sprinkle, Depakote valproato e divalproato de sódio. A apresentação: comprimido, injetável, solução oral e cápsula. Posologia: adultos e adolescentes, iniciar com 5 e 15 miligramas por quilo de peso corporal por dia. Se a dose total diária for superior a 250 miligramas, ele deverá ser dividido em 2 ou 3 tomadas. Idosos podem necessitar de doses menores que adultos. Crianças de 1 a 12 anos de idade iniciar com de 15 a 45 miligramas por quilo de peso por dia. A dose pode ser aumentada em intervalos semanais de 5 a 10 miligramas por quilo de peso corporal por dia, até que se obtenha o controle das convulsões, ou até onde os efeitos colaterais permitirem. Efeitos colaterais: sistema nervoso central, sedação, sonolência, tontura, gastrointestinal, azia, constipação, diarreia, náusea, vômito. E, no caso dermatológico, são erupções na pele. Topiramato. Nome comercial: Topamax. Apresentação: comprimidos. Posologia: adultos. Iniciar com 50 miligramas em dose única, noturna, durante uma semana. A partir daí, aumentar a dose em 50 miligramas por semana, dividindo a dose diária em 2 tomadas, até chegar a uma dose de 400 miligramas por dia, divididos em 2 tomadas. Idosos podem requerer doses menores em função da condição renal. Paciente com diminuição da função renal pode começar com metade das doses de adultos e espaçar os aumentos de dose das doses. Paciente com diminuição de fígado podem exigir a diminuição das doses. Criança, a eficácia e segurança não é estabelecida. Efeitos colaterais: sensação anormal de queimação, picadas ou formigamento ao toque, fadiga, infecção, alteração no paladar, náusea, perda de apetite, diarreia, tontura, perda de peso, sonolência, problemas de memória, dificuldade de concentração ou atenção e sinusite. Antiparkinsonianos são drogas precursoras da dopamina, neurotransmissor envolvido na doença de Parkinson. Parkinson é uma doença progressiva que afeta principalmente o cérebro, sendo caracterizada por tremores, dificuldade para se movimentar
e prejuízo na coordenação motora, também chamado de mal de Parkinson ou doença de Parkinson, DP. Trata-se de uma patologia crônica do sistema neurológico, ainda sem cura e imprevisível, infelizmente. Considera-se um dos principais distúrbios nervosos na terceira idade, ou seja, uma doença que atinge todo o nosso sistema neurológico, né, com tremores. E quem é afetado são principalmente os idosos. Levopoda e cardidopa. É o anterior. Nome comercial: Cronomet. Apresentação: cartucho com 20 comprimidos de 50 a 200 miligramas de cardidopa levodopa. Posologia: a posologia diária de Cronomet deve ser determinada através da titulação cuidadosa. Os pacientes devem ser monitorizados rigorosamente durante o período de ajuste das doses. Indicações: doença de Parkinson idiopática, parkinsonismo pós-encefalítico, parkinsonismo sintomático, intoxicação por manganês ou monóxido de carbono. Reações adversas: pode provocar náuseas, alucinações, confusão, tontura, coreia e boca seca. Levodopa benzerazida. Nome comercial: Prolopa. Apresentação: comprimido de 125 mg, comprimido de 250 mg. Posologia: é recomendável iniciar o tratamento com meio comprimido de Prolopa, ou 1/4 do comprimido de Prolopa de 250 mg, 3 ou 4 vezes ao dia. Indicações: para todos os estágios da doença de Parkinson, independentemente da duração ou gravidade da doença. Reações adversas: podem ocorrer efeitos indesejados, tais como movimentos involuntários, episódios psicóticos, angina pectoris, que é dor no peito de origem cardíaca, constipação, perda de peso e falta de ar. Biperideno, Aquineton, que é o mais conhecido, né? Nome comercial: biperideno, também Aquineton. Apresentação: comprimidos. Posologia: em adultos é recomendado um comprimido de 2 mg por dia, sob indicação médica. Crianças dos 3 aos 15 anos, a dose recomendada varia entre meio a um comprimido de 2 mg, tomado de 1 a 3 vezes por dia, sob indicação médica. Ações terapêuticas: promove o alívio de alguns sintomas como torções, tremores, contorções, tremor muscular, rigidez, inquietação motora. Triexifenidil, Artane. Nome comercial: Artane. Apresentação: comprimidos de 2 mg a 5 mg, caixas com 30 comprimidos. Posologia: o produto é de uso oral. A posologia dele deve ser individualizada. A dose inicial deve ser baixa e em seguida aumentada gradualmente, especialmente em pacientes com mais de 60 anos de idade. Indicações: este medicamento é destinado como adjuvante no tratamento de todas as formas de parkinsonismo, pós-encefalítico, arteriosclerótico e idiopático. É frequentemente útil como terapia adjuvante no tratamento dessas formas de parkinsonismo, com levodopa. Selegilina. O nome comercial: Selegilina. Apresentação: comprimidos. Posologia: não ingerir antiácido junto com o produto. Se o paciente estiver tomando também levodopa, adultos iniciar também com 2 a 2,5 mg no café da manhã durante 2 dias. Depois aumentar a dose ingerindo
mais 2,5 miligramas no jantar por mais 2 dias. A manutenção deve levar em conta os fatores abaixo: paciente com dificuldade de movimentação, acinesias e fenômeno de flutuação on-off, 5 miligramas a cada 12 horas. Indicações também para a doença de Parkinson. Levando em consideração as anestesias, né, os cuidados de enfermagem que deve ter esvaziamento intestinal, tricotomia e remoção de cosméticos, retiradas de joias, aparelhos protéticos, removíveis e outros. Fornecimento de roupas próprias do hospital. Já os cuidados da enfermagem com relação aos primeiro grupo que foram falados dos ansiolíticos, hipnóticos, benzodiazepínicos, os cuidados que se deve ter, o nível de alerta e orientação, padrão do sono, controle do ambiente, necessidades nutricionais, exercícios e com relação à condição respiratória. Os cuidados da enfermagem em relação aos enfermos da enfermidade de Parkinson. Orientar o portador de Parkinson é um dos cuidados. Ensinar, incentivar, estimular e a realização de algumas ações, como também encorajar e apoiar o paciente durante as atividades diárias para promover o autocuidado. Monitorar o peso semanalmente para saber a ingressão calórica e adequada, pois alguns portadores de Parkinson apresentam dificuldades para manter o peso. Bom, é isso. Finalizamos a nossa apresentação. Os 2 últimos slides são com as referências utilizadas. E os medicamentos do sistema nervoso central são muito importantes e eles causam inúmeros benefícios, mas também trazem malefícios. Então, sempre usar receita médica. Obrigada, pessoal. Esse foi o grupo da Rosilene, da Simone e da Rafaela.